pior problema que pode existir na vida de um ser humano é aquele problema que chega de forma repentina na vida dele. Está tudo bem, ele dorme bem, mas ele acorda mal. Ele dorme bem, mas acorda com uma doença. Ele dorme bem e acorda com o casamento destruído. Dorme bem e acorda sabendo que a mulher traiu ele, que o marido traiu ela, que o filho está nas drogas, está no tóxico, um parente está doente. É a pior notícia, é aquela notícia que chega de repente, aquela conta que chega de repente, aquele problema que chega de repente. Porque quando o problema é aquele problema suave, que sabe, você vai tentando administrar, você vai trabalhando nele, vai levando, vai empurrando com a barriga. Mas não, o pior problema que existe é aquele problema que chega repentinamente. E como agir diante dele? O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra diz que estava tudo bem no reinado de Josafá. Tudo bem, tudo 1001 maravilhas. Ele já tinha se metido em algumas confusões, ele já tinha se aliado ao rei Acabe. Você sabe que o rei Acabe era um rei meio perturbado, né? Se casou com uma mulher chamada Jezabel, e a pior coisa que existe é um homem ter uma Jezabel do lado dele. E principalmente aquela que não deixa ele fazer a obra de Deus, meu. Você sabia que tem mulheres aqui que não deixam o marido fazer a obra, não deixam o marido ajudar porque tem ciúmes. Ciúmes de outras irmãzinhas flitar, tomar, roubar o maridinho dela. Você não precisa ter medo não, filho. O que é seu, ninguém tira. Se não for seu, não vai ser aqui na igreja que você vai perder ele. Vai perder ele no mundo lá fora, em qualquer outro canto. Às vezes a melhor maneira de você testar e provar uma fidelidade é soltando. Deixa solto, deixa ela solta. Não existe nada de oculto que não haja de ser revelado. Traiu, esquenta a cabeça, vai aparecer. E sempre aparece. Deus sempre mostra. Então estava indo tudo bem no reinado de Josafá. Mas de repente sucedeu que depois disso os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Tamar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Veja, estava tudo bem, tudo discorrendo bem, maravilhosamente bem. De repente chega um mensageiro para Josafá e pega ele de surpresa e fala para ele assim: olha, está vindo 3 exércitos contra você. O exército de Moabe, o exército de Amon e também mais uns amonitas. 3 exércitos. Só um desses exércitos era maior do que todo o exército de Josafá. Só um deles. Imagina vindo 3 exércitos contra Josafá. E uma coisa interessante é que eles estavam do outro lado do mar, a 40 quilômetros só de distância. Não tinha como Josafá se preparar para aquela situação. Não tinha como Josafá chamar ajuda de outros reinos, levantar um forte exército, se abrigar, se acampar, se esconder, se proteger. Por quê? Porque os inimigos estavam muito perto. Saiba que quando Satanás ele quer nos destruir, ele vem de forma repentina, e às vezes a maneira que ele vem é tão repentina que não dá tempo nem de você se armar, não dá tempo nem de você se defender, não dá tempo nem de você procurar ajuda. É assim, ó. E foi justamente isso que aconteceu com Josafá. De repente, não mais que de repente, chega o mensageiro e diz: olha, eles já estão do outro lado. E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu posso fazer? Eu vou me desesperar? O que eu vou fazer? Eu vou fugir? Eu vou correr? Eu vou pedir ajuda? A palavra diz lá no livro de
de Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Olha que coisa interessante. A partir do versículo 24. O homem que tem muitos amigos podem congratular-se com eles, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Olha que coisa. Mas naquele momento, Josafá não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha parentes, não tinha irmãos. E a única coisa que ele pôde fazer, a Bíblia diz, foi temer, que ele ficou com medo, mas ele não foi buscar ajuda em ninguém. A palavra diz que ele temeu, sim, porque quem diz que não fica com medo nos momentos de adversidade, quando chega repentinamente uma notícia ruim, como eu disse, um câncer, um tumor, o desemprego, você acha que você está arrebentando lá no seu local de trabalho, você acha que todo mundo gosta de você, aí de repente o pessoal da secretaria te chama e diz assim: olha, infelizmente o nosso quadro de funcionários vai ter que fazer alguns cortes e você foi escolhido, não vai dar mais para você continuar conosco. E você, caramba, um monte de contas para pagar, aluguel, água, luz, carro, empréstimo. Não é um baque, gente? É ou não é? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá, e se ajuntou com ele para pedir socorro ao Senhor. Então Judá se ajuntou para pedir socorro a quem? Judá se levantou para pedir socorro. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 4. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Existem momentos que, presta atenção, não adianta você lutar sozinho. Certas situações, não adianta você buscar ajuda, não adianta você se desesperar. Esse momento é ímpar, esse momento é único, é algo singular. Esse momento é momento de você buscar ajuda única, exclusivamente em Deus. Sabe por quê? Porque existem guerras que não são nossas, existem pelejas que não são suas. Não adianta você querer pelejar, não adianta você querer guerrear, não adianta você querer dar murro em pontas de faca. Existem pelejas que o momento é só para você buscar a Deus, é momento de você somente confiar em Deus. E foi justamente isso que Josafá fez. E todo Judá se levantaram, começaram a congregar, começaram a jejuar e começaram a pedir ajuda ao Senhor. Senhor, nos ajuda, porque não tem para onde nós corrermos, não tem como nós nos escondermos. O exército que está vindo contra nós é muito grande, nós somos poucos, nós somos fracos, então nos ajuda. Mas às vezes no momento que é o momento de você estar firme, pedindo ajuda a Deus, é o momento que mais bate o desânimo, a indisposição. É como eu sempre digo, é o momento que a pessoa liga o louco, quer ir beber, quer ir fumar, quer ir para motel, quer ir se prostituir, quer ir para baile, para festa, quer ir pular carnaval. Não. Josafá, ele chega e faz uma oração. No versículo 5 diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, o mesmo pátio que o rei Salomão havia edificado uma casa, a casa de Deus. E foi dito para Salomão: olha, se o meu povo
que se chama pelo meu nome, me buscar, orar e me clamar e etc e tal. E não somente isso, diz: olha, se vier a praga, a peste, a maldição sobre o meu povo, e se eles se humilharem, buscarem e clamarem minha face, então eu ouvirei do céu. Ele lembrou disso, ele repetiu isso. Lá no versículo 9, ele disse assim: Senhor, a tua palavra diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, do povo de Israel, e não a desse somente a Abraão, teu amigo para sempre. No versículo 7, né? Josafá chega e fala: meu pai, vem cá, eles estão querendo tirar isso que é nosso, eles estão querendo tirar aquilo que o Senhor nos deu, a terra que o Senhor nos deu. 3 exércitos estão vindo contra nós, querendo tirar aquilo que o Senhor nos deu. Porventura, ó Deus, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, do povo de Israel, e não a deste somente a semente de Abraão, teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles desviamos e não os destruímos, eis que nos dão em paga, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Olha a oração daquele homem: pai, o Senhor me deu, agora estão querendo tomar. O Senhor me deu, tipo, o Senhor me deu a minha família, agora o diabo está querendo destruir. O Senhor me deu a minha casa, agora o governo está querendo levar, os credores estão querendo levar. O Senhor me deu a minha loja, o Senhor me deu a minha empresa, o Senhor me deu o meu carro, me deu minha casa, agora o diabo está querendo levar. Você está me entendendo? Então existem coisas que não adianta você falar para ninguém, não adianta você murmurar, não adianta você reclamar para ninguém. Existem coisas que você tem que falar diretamente para Deus, porque foi Deus que deu tudo aquilo que você tem. E se porventura o diabo está tentando levar aquilo que você tem, tirar aquilo que você tem, a única alternativa realmente é você se colocar diante de Deus. E essa semana vai ser uma semana na qual eu quero que você coloque isso diante de Deus todos os dias. Não é que Deus seja esquecido, não, Deus não é esquecido, mas todas as vezes que você faz uma oração, é como se você estivesse regando aquilo que você quer. Porque os nossos pedidos, eles são como sementes que são lançadas na terra. Você já colocou um caroço de feijão ali, ó, no chão, já plantou alguma coisa e você teve que regar? Todas as vezes que você rega, você tem a esperança de que aquilo vai nascer. O dia que você parar de regar, então pode ter certeza que aquilo vai mirrar, vai morrer. Mas enquanto você estiver regando os seus pedidos, com as suas orações, com os seus clamores, com as suas súplicas, pode ter certeza que aquilo vai crescer. E é como a palavra diz: olha, se o povo que se chama pelo meu nome vier aqui me buscar, me clamar, se vier algum mal contra vocês, alguma praga, alguma peste, e vocês me chamarem, então eu vou ouvir, eu vou responder, porque nessa casa está o meu nome. Aí, sabe, ele ali falando, conversando, apresentando a Deus: ó Deus nosso, porventura não nos julgará, porque em nós não há força. Em nós não há força. Eu não sei se você está vivendo esses momentos agora, que em você não existe força, as suas forças já se foram,
Você está fraco, você não está vendo uma saída. É como eu disse, os problemas chegaram de repente. É como se algo bombástico, atômico, estivesse tentando desequilibrar você, tirar totalmente a sua estrutura. Você perdeu o chão, você está sem chão. Então é dizer para Deus: Deus, a minha força está em Ti, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Você não precisa saber o que você vai fazer, você não precisa saber quem vai te ajudar, o que vai acontecer. A única coisa que você precisa é colocar os olhos em Deus. Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou combater essa grande multidão, eu não vejo uma alternativa, eu não vejo uma saída, porém os meus olhos estão postos em Ti. É a única coisa que você tem que fazer. Eu não sei o que fazer, eu sou fraco, eu sou debilitado, o meu problema é grande, veio como uma bomba sobre a minha vida essa semana, durante esses últimos dias, mas os meus olhos estão postos em Ti, os meus olhos estão postos em Ti. A única coisa que você tem que fazer é isso: coloque os seus olhos em Deus, só olhe para Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças. Pega a sua Bíblia, vem na sua Bíblia aí, porque tem umas coisas fortes que eu quero que você leia. Você tem que ler, meu. Você tem que ver, saber que está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, Deus pode. E não somente pode, Ele vai fazer. Então, ó Deus nosso, porventura não nos julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, meu. Até as suas crianças você tem que chamar para a guerra. Até os seus filhos você tem que chamar para combater com você. Olha, minha filha, olha, meu filho, olha, a coisa não está muito boa, mas nós vamos orar. Vem cá, vem orar com o pai, vem orar com a mãe. Você acha que não, mas a oração de uma criança pode mais do que você possa imaginar, porque a criança não tem maldade, a criança não tem malícia. Só se você deixar a malícia e a maldade tomar conta do coração dela. Mas vinde a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Você ainda não entendeu que se você tiver uma criança do seu lado, é como se você tivesse um anjo. É um anjo ali, ó. Você sabia que existem crianças que oram pelos pais e abençoam a vida dos pais, abençoam a vida da mãe, dos irmãos? Existem crianças que oram para o pai ser curado, para a mãe ser curada, e pela oração da criança Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa. Então é por esse motivo que nessa manhã o Espírito Santo está mandando eu dizer para você: olha, toma conta dos seus filhos, faz pelo menos eles respeitarem esse lugar quando eles estiverem aqui. Comece a colocar o temor no coração deles, porque naquele dia até a oração das crianças teve serventia, porque todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. E a palavra diz, então, no versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeziel, filho de Matanás, levita dos filhos de Asaf. O que aconteceu? O Espírito do Senhor veio, deixa lá, o Espírito do Senhor veio sobre toda a congregação, sobre Jaziel o profeta, porque presta atenção, nos momentos de crise, Deus ele sempre vai usar alguém, Deus ele sempre vai usar um profeta para falar com você.
E uma coisa interessante, você não precisa ficar indo atrás de profeta para ver o que ele vai falar com você. Você não precisa ficar ligando para a rádio. Você não precisa ficar pedindo palavras, porque é o próprio Senhor que vai falar com você. Você sabe, quando você menos esperar, quando você menos imaginar, se você está falando com Deus, se você está pedindo ajuda para Deus, Deus vai usar alguém para falar com você. Não precisa ir atrás de guru, não precisa ir atrás de profeta, não precisa. Não precisa ficar fazendo roleta russa com a Bíblia. Deixa eu ver o que o Senhor fala comigo. Não precisa. O Senhor vai falar com você quando Ele quiser falar. Não é na hora que você quer, não é no momento que você quer, mas é na hora que Ele quiser. Ele vai falar com você. Ele sempre usa alguém para falar conosco. Assim como Satanás usa alguém para nos desmotivar, nos diminuir, nos apequinar, Deus, Ele sempre usa pessoas também para nos levantar. Então o povo começa a clamar, o povo começa a orar, as crianças, os jovens, as mulheres, e Deus, Ele usa Jaziel. Aí de repente você olha assim e pergunta: bispo, mas por que a Bíblia sempre faz questão de citar a genealogia de alguns profetas, de alguns reis? Por quê? Tem alguma coisa a ver? Que besteira, que bobeira. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel. Aí fala: filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel. Agora eu falei certo. Às vezes eu falo tão rápido que se eu falar errado me corrija, gente. Não corrige não, fica quieto, leia certo você. Então, filho de Mataias, ou Matanias, levita dos filhos de Asaf. Sabe por que isso acontece? Sabe por quê? Sabe por quê? Para mostrar, eu estou falando, e eu não estou falando somente através de Jaziel. Não, olha, eu já falei por intermédio de Zacarias, eu já falei por intermédio de Benaias, eu já falei por intermédio de Jeiel, eu já falei por intermédio de Matanias, eu já falei, eu venho falando, e assim como eu falei para esses homens, e eu cumpri aquilo que eu falei, eu estou falando para você agora também, que você não vai precisar lutar essa batalha, o Senhor vai lutar por você. Quer ver? Continua, bota o próximo versículo, todo o Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então ele já tinha falado, ele falou por intermédio de tantos outros profetas, ele cumpriu, e agora ele estava falando: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. A única coisa que você tem que fazer é colocar os olhos em mim, é olhar para o Senhor. Olhe para o Senhor, principalmente se você já tiver perdido o controle da situação, principalmente se você é aquela pessoa que está se sentindo à deriva, você já perdeu o controle, o seu barco está à deriva, você não sabe para onde está indo. Não importa para onde você vai, não importa para onde você está indo, a única coisa que importa é que você coloque seus olhos no Senhor. Essa batalha é dele. Entenda, existem coisas que é de Deus, existem coisas que para Deus ser glorificado, só Ele fazendo, para Ele se mostrar excelente nas nossas vidas. Você tem que deixar Ele fazer. Eu sei que é difícil, mas é como eu disse, existem momentos que não existe alternativa. O exército chega assim de repente, repentinamente, para querer te destruir. O problema chega, sabe, a doença chega, os inimigos chegam, e você vai fugir? Você vai correr? Ou você vai olhar para o Senhor? Olhe para o Senhor, esteja na presença de Deus.
Confie nele. Ele nunca falhou. Não é dessa vez que ele vai falhar. É mais fácil você falhar, você desanimar, você desistir, do que Deus falhar.